multidão agitada se aglomera em uma praça. Os gritos e os murmúrios criam uma verdadeira sinfonia de caos. Ele não é só um engenheiro. Agora é o quarto príncipe do reino cinzento, Roland Wilberton. O seu pai decidiu apimentar as coisas, e ao invés de escolher um herdeiro, ele deu territórios a todos os seus 5 filhos. Como se fosse um jogo de tabuleiro. O Roland balança a cabeça frustrado. Essa competição é tudo menos justa. O seu irmão é um brutamonte, o segundo é um político corrupto, e o terceiro manda no exército. E não podemos esquecer da quarta irmã, que é super inteligente e com certeza deve estar tramando alguma coisa nesse momento. O Roland, hesitante, finalmente solta a bomba do que ele realmente está fazendo ali. Beleza, me lembrei. Eu tô aqui porque eu tenho que executar uma bruxa. E quando ele estava prestes a matar o vizinho, a menina sentiu algo estranho dentro dela despertar. No calor do momento, ela perdeu o controle e tudo se complicou. O que deveria ser um ato de amor virou um pesadelo. Cuidado, meu príncipe, isso tá muito perigoso. A garota agora estava cercada por um mar de fogo, com seus olhos brilhando com poder sobrenatural. Eu decidi te contratar. Do ano após a primeira neve, o sol se torna fraco e escuro, e os portões do inferno da montanha se abrem, e a cidade não tem como se proteger. Sim, que tipo de poder tem? Uma semana atrás eu vi um passarinho machucado e quando eu peguei, uma água saiu da minha mão e aí ele se curou. O quê? O Cartier, traga uma galinha aqui pra mim. Ela tem que estar extremamente saudável. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Essa é a segunda parte de Libertem Aquela Bruxa. Então, eu sugiro você assistir a parte 1 se você não viu ainda. Se inscreve no canal, por favor, para continuar vendo os novos vídeos que eu vou postando. E agora vamos pro vídeo. É isso mesmo, eu quero uma galinha bem viva e extremamente saudável, sem nenhuma doença. O ouvinte responde com um simples entendido. Enquanto o cavaleiro sai, o Roland se pergunta se a garota realmente possui o poder de cura. O poder que ela possui é muito significativo e tem um grande impacto na vida das pessoas ao redor. Ele olha para a garota e pergunta: por que você pensa que é uma bruxa e você pode curar animalzinhos? Ela diz que o professor disse que bruxas são capazes de fazer qualquer coisa e que as pessoas comuns não entendem, mas ela jura que nunca viu o diabo antes. É claro que você nunca viu o diabo. Isso não é nada mais do que uma mentira da igreja. Seu professor é uma dessas pessoas que foram enganadas por ela. A igreja tá mentindo? Mas por quê? O Roland encara com um olhar de carinho, mas não responde a pergunta. Isso tudo bem? Vai acabar rapidinho, diz ele enquanto pega a galinha no seu colo. Segurando um pedaço de pau na mão, ele pede para que o cavaleiro segure a galinha com firmeza e dá-lhe uma pancada na coitada. E depois pede para que Nana a cure. E ela faz com um olhar cheio de lágrimas enquanto cura a galinha. Depois de horas torturando a coitada da galinha, usando como uma cobaia, ela infelizmente acabou morrendo nas mãos de Roland. Vossa Majestade, você é muito cruel. Tadinha da galinha. Ele percebe que, infelizmente, a Nana não tem poder de ressuscitar os mortos, mas está extremamente satisfeito com os resultados. Ele oferece um banquete para que a Nana se anime e o dia vai passando lentamente. À tarde, a Nana se despede de Roland enquanto ela vai embora. Por que você não a deixou ficar? Ela também é uma bruxa como eu. O Roland, com um olhar pensativo, responde calmamente. Ela ainda tem a sua família. E até agora, eles não sabem que ela é uma bruxa. A Anne dá um suspiro pesado, parecendo entender, mas não se convence totalmente. É só questão de tempo. O Roland dá um leve sorriso, tentando suavizar a situação. Sim, é verdade. Mas se a família dela ainda não sabe, vamos deixar assim por enquanto. Ele a observa por um momento. Você sente falta do seu pai? A Ana responde com um não, mas a amargura em sua voz é clara. O Roland não diz mais nada. Ele observa o horizonte por um momento e então fala de forma séria. Anne, eu vou ajudar a Nana a dominar os seus poderes. Vai ser difícil, mas eu sei que ela consegue.
Ele faz uma pausa e continua. E você? Gostaria de voltar para as outras crianças então? Ela olha para ele dizendo que quer ficar com ele. Enquanto estiver aqui, o dia em que todos vocês poderão viver uma vida normal vai chegar. Eu te garanto isso. No dia seguinte, na mansão do sétimo príncipe, o Ronald está sentado numa cadeira, tranquilo e parecido meio descontraído. Desde que o professor assumiu a construção da muralha, ele tem tido muito tempo livre, mas também está começando a sentir o peso da responsabilidade. A tarde passa calmamente enquanto ele toma um chá com as bruxas e observa o progresso da muralha. Ele visita o local de vez em quando para verificar como estão os trabalhos. De repente, o velho careca entra, trazendo notícias que fazem a expressão de Ronald mudar. Vossa Alteza, os gastos com os recentes recrutas e os trabalhadores são imensos. A gente tá tirando tudo do seu bolso, tá? O velho careca olha para ele com um olhar de preocupação. De acordo com os cálculos, seremos capazes de aguentar apenas um ano com esse dinheiro. O Ronald fica em silêncio por um momento, os ombros caindo um pouco, sentindo o peso da realidade. Vai ser difícil, muito difícil, ele murmura para si mesmo. Ele respira fundo, tentando manter a compostura, mas não consegue evitar um leve suspiro. Parece que eu vou ficar pobre em breve, de novo. O velho careca observa o príncipe com uma expressão dura. Ele percebe a mudança de comportamento de Ronald e não pode deixar de perguntar o que aconteceu. Porque, afinal de contas, ele era um rapaz irresponsável, que há pouco tempo parecia mais interessado em diversão do que qualquer tipo de responsabilidade. O que aconteceu com o príncipe Leviano? Agora ele está sério, introspectivo, preocupado com a situação financeira. Ele não me lembra nem um pouco do desgraçado que eu vi na última vez. Ele lembra com desagrado da última vez que Ronald desrespeitou os nobres da Vila Fronteica. Naquela época, ele parecia não se importar nem um pouco com o futuro da cidade, mas agora a situação havia mudado. A culpa, talvez, estivesse pesando sobre ele. Enquanto o velho careca reflete, Ronald, sentado na mesa do seu escritório, não consegue escapar da sua própria preocupação. Ele sabe que a vila está à beira do colapso financeiro. Não há recursos suficientes. Os minérios que ele envia para o Forte Cacioneiro não eram mais o suficiente para cobrir os custos básicos, muito menos para sustentar as necessidades da população durante os meses dos demônios. A vila está arruinada, e a última coisa que eu preciso agora é mais pressão. O foco muda para dois homens que se aproximam da Vila Fronteica. O ruivo, com passos firmes, parece carregar o peso de uma tarefa impossível. Esse lugar ainda está em ruínas. Nada mudou. Seu parceiro segue silencioso, mas visivelmente descontente. É inacreditável. Já faz mais de um ano que viemos aqui. Ainda estamos falando sobre pedras. Ai, mas esse pessoal dá muito pouco, não é? Já faz um ano e meio que a gente veio aqui. E o Duque nos mandou pra cá a cada estação. Mas o problema não são as pedras. Tem algo a mais aqui, sabe? Se eles realmente usassem esse lugar... Ele faz uma pausa, os olhos fixos na vila à sua frente. Os dois homens estavam ali para a coleta dos minérios, mas também estavam ali para verificar o que o príncipe estava fazendo. Você está dizendo que tem mais alguma coisa além dos minérios que vale alguma coisa aqui? Exatamente. Eles continuam caminhando, os seus passos ecoando no silêncio da vila. O ruivo, percebendo que o pátio está vazio, e o que faz questionar realmente o que está acontecendo. Porque geral parece ter saído para algum lugar. O cara de cabelos prateados está completamente irritado, e mais ainda tentando entender a situação. Os minérios já deveriam ter sido enviados ao porto. Viemos aqui para negócios, para garantir que esta vila ainda fosse relevante. Mas cadê a droga dos minérios? Deixe isso para lá. Vamos ver, Vossa Majestade. Ele é o único que pode nos dar respostas. Os dois homens chegam ao castelo depois de um tempo. A tensão aumenta a cada passo. O ruivo se pergunta como o quarto príncipe irá reagir à situação e se ele será capaz de controlar a pressão que está sobre ele. A mansão, embora imponente, parece sombria e repleta de energia pesada. Ronald está perfeitamente calmo, seus olhos avaliando cada movimento do embaixador. Ele percebe a tensão dos dois homens, mas escolhe manter a compostura e confiança. O ruivo não perde tempo. Enquanto encara a mesa com desconfiança, ele agarra os palitinhos de madeira, não sabendo o que fazer. Ele olha ao redor, esperando alguma ajuda, mas é claro, ninguém fará isso por ele.
O embaixador, por outro lado, parece igualmente incomodado com isso. Ele não entende exatamente como usar esses pedaços de madeira. O Ronald, sem hesitar, pega os palitinhos com facilidade, quase hipnoticamente. Seus movimentos são rápidos e habilidosos, como se ele fosse um mestre na arte de usar simples utensílios. Ele os move com agilidade, pegando um pedaço de carne e coloca com precisão na sua boca. Sem perder o ritmo, ele olha para o ruivo, que agora está completamente embaraçado. Senhor embaixador, o que achou? Ele faz um gesto sutil, como se não fosse nada demais, mas a mensagem é clara. A refeição simples está servindo como campo de batalha para deixar os visitantes desconfortáveis. Ele os desafia silenciosamente. Comparado a talheres normais, este par de palitos de madeira é muito mais fácil de obter. Quando eu espalhar isso entre meu povo, ninguém mais terá que se preocupar com doença nas mãos, sabe? E isso é algo que a civilização ignorou por muito tempo, não acha? O embaixador o observa. O seu rosto é impressível, mas seu pensamento é claro. Esse príncipe é realmente incompreensível. Sua Alteza, de acordo com os costumes passados, hoje deveria ser o dia para a cidade de Fronteica entregar os minérios. Mas, quando eu passei pelo Pierre, eu não vi nenhum minério sendo descarregado. A tensão na sala aumenta. O Ronald, com sua postura ainda calma, já sabia que a conversa tomaria esse rumo. O tom do ruivo é mais uma expressão disfarçada, e Ronald escolhe cada palavra com precisão. Infelizmente, um desmoronamento ocorreu na mina, na Zona Norte, lá no mês passado. Meu pessoal tem tentado retomar a produção, mas os entulhos ainda não foram limpos. Se continuar nesse ritmo, eu temo que a mina só consiga produzir novamente daqui a um ano. O Ronald, olhando diretamente para o ruivo, continua. Posso garantir que estamos fazendo o possível, mas a realidade é que no futuro próximo, os minérios simplesmente não serão suficientes para manter a economia da vila em movimento. Entendo, mas e quanto à colheita dos últimos 2 meses? A colheita foi abaixo da média. E como se deve lembrar, os pedaços de pedras não são suficientes para alimentar o meu povo. Estamos de fato em uma situação muito mais precária do que o esperado. Senhor embaixador, você se lembra dos meses do diabo? Há 2 anos atrás? O embaixador, ele balança a cabeça lentamente. Então deixe-me lembrá-lo. Se a gente continuar com os métodos de negociação passados, este ano eu não teria apenas trigo para alimentar meu povo por 2 meses? E se isso acontecer, eu acho que metade do meu povo vai morrer, sabe? O Ronald, fazendo uma pausa dramática, continua. Acredito que seja hora de abandonarmos os antigos costumes e adicionarmos novas mudanças. O ruivo aperta os dentes, os seus olhos se estreitando, mas ele mantém a compostura. Ele sente a pressão crescer à medida que Ronald o encara diretamente. Sua Alteza, lamento profundamente essa tragédia. Faremos tudo possível para evitar que ela se repita. Eu vou solicitar que as 6 famílias nobres emprestem ração suficiente para um mês e que seu povo pague lentamente ao longo do ano seguinte. Ao menos, isso deveria aliviar um pouco da sua carga. O Ronald, com um sorriso frio e sem qualquer sinal de gratidão, responde. Se eu vender os minérios para a cidade de Wilson, eu não terei que pagar nada, sabia? Ah, e mais, eles pagarão em ouro. Ouro. Enquanto nos fornecerão também trigo, iogurte, pão, mel, a preço de mercado, sabe? Ele observa o ruivo com os olhos calculistas. A cidade de Wirral oferece um método muito mais simples e direto. Eu venderia os minérios em ouro e com isso conseguiria adquirir o que é necessário, nada de dívidas futuras ou empréstimos. O senhor fala muito sobre o mercado, mas talvez o senhor seja apenas um embaixador, sem a capacidade de garantir que as famílias nobres realmente doem a ração, como você sugeriu, não é? Olhando para o emblema da sua família, vejo que é da família Dreuvilsa. Com isso em mente, me pergunto, como o Duque Ryan verá essa negociação? Ou talvez você seja capaz de decidir por ele? A sala fica em um silêncio opressor. O ruivo range os dentes. Ele claramente foi pego sobre as garras de Ronald, que o dominou completamente. Sua Alteza, eu entendo sua posição, mas deixe-me ser claro. Para garantir a continuidade da nossa relação, eu ofereço 30% abaixo do mercado para os minérios de joias da cidade de Fronteica. Acredito que essa proposta seja superior à oferecida pela cidade de Wirral. Ele dá um passo à frente, determinado, mas Roland não se deixa abalar. Vou retornar para a fortaleza de Cássio amanhã. Com isso, falarei com as outras famílias nobres para fechar o acordo, trabalhar com a fortaleza de Cassioneira
é a opção mais vantajosa para o senhor e para o seu povo também. A cidade de Willard, com sua distância e jornada, vai ser muito difícil nos meses dos demônios. Difícil, é? O ruivo sente o peso das suas palavras. Ele percebe que é tarde demais, que a frase pode ter soado como uma ameaça direta. Ele pode ter ameaçado um príncipe. Eu não quis dizer isso. Mas a mensagem já tinha sido dada. Ronan se retira lentamente para seus aposentos. A noite já caindo, ele sente um certo alívio em estar sozinho. Mas uma sensação estranha percorre a sua espinha. Ele para dormir, mas algo está errado. Ele sente que mais há algum jogo na sua negociação. Quando ele fecha a porta do seu quarto, um som suave de algo se movendo o faz parar. Ele vira e seu coração quase para ao ver uma figura misteriosa sentada na sua cama, com os olhos roxos intensos, como os de um gato. A figura misteriosa, ela dá um sorriso frio. Com sua voz suave de seda, ela responde: "Eu não esperava que o embaixador fosse voltar correndo para o forte gastoneiro de mãos vazias. Parece que o príncipe tem alguns truques na manga, não é?" O Ronald exclama que ela é uma assassina e se vira rapidamente para tentar fugir. Mas a garota parece não deixar isso acontecer. "Quem é você?" "Eu sou Rock Snow." Ela retira o pequeno objeto dourado do bolso e dá para Roland. Ele pega o triângulo na sua mão e vê que se trata da cooperação das bruxas. "Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha gratidão." A sua voz, agora ficando mais baixa, cheia de significado oculto. Gratidão? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outro movimento, ela lança um olhar mortal, uma sombra de ameaça pairando sobre o príncipe. Ele se lembra do que o velho careca falou sobre isso, que era conhecido como o Olho da Montanha Sagrada, um emblema da Associação das Bruxas. "Entendo. Então você é uma bruxa?" "Ah, Vossa Alteza, é uma pessoa bem informada. A razão pela qual você veio aqui é por causa da Anne, certo?" "Mesmo assim, não sei como você conseguiu essa informação para vir até aqui. E já tá bem tarde, sabia? Se eu realmente quisesse sair daqui com ela, ela já deveria estar bem morta há muito tempo." "Eu sei. E se você realmente tivesse feito isso, não estaria aqui para conversar comigo. A Associação Cooperativa das Bruxas não gosta de se meter em assuntos mundanos. Então, seria polêmico matar um príncipe só por causa de uma bruxa. Ainda assim, eu seria capaz de lhe dar uma lembrancinha inesquecível." Ronan diz para ela não se preocupar, que ele tem cuidado muito bem da Anne. O que ela responde é apenas que sabe de tudo isso. "Tudo que você fez durante esse tempo, eu vi com meus próprios olhos." Isso deixa o príncipe extremamente assustado. Afinal, ele não sentiu a sua presença e foi seguido durante tanto tempo. "Certo, você disse que quer conversar comigo, e eu tenho certeza que você não veio aqui só para me agradecer, certo? Você não está cansado de ficar em pé aí, príncipe? Por favor, venha até aqui, para que a gente possa conversar direito." Dizendo isso, ela retira lentamente o seu capuz, mostrando seus cabelos loiros e longos e olhos de roxo brilhante. "Eu te garanto que eu não sou tão feia assim." Roxino, com um sorriso enigmático nos olhos: "Você é diferente das pessoas que eu conheci. Elas nos detestam, sabe? Porque tem medo de nós, medo do nosso poder. Eu vejo medo nos seus olhos, mas nos seus eu vejo apenas curiosidade." O Ronald fica um pouco desconcertado com a observação dela. Ele evita olhar diretamente nos seus olhos, sua expressão vacilando entre a confusão e a vergonha. Afinal, ele nunca imaginou que uma assassina poderia se expressar de uma forma tão tranquila. O que é ainda mais desconcertante é que ela é muito linda. "Então, qual foi a razão da sua visita?" "Bom, eu vim dizer pra você que eu vou levar embora a Ana e a Nana Pinheiro." O Ronald, visivelmente chocado, levanta-se da cadeira e a expressão se tornando tensa e séria. "Não. Ana e Nana são suas protegidas, e ele não permite que ninguém as tire de sua custódia. Ele se lembra do sacrifício que fez para protegê-las, da forma como as acolheu e as manteve longe de mãos cruéis. Ele não vai permitir que isso se desfaça tão facilmente. Eu pretendo levá-las para a Associação das Bruxas, que é onde elas deveriam estar. Os membros da associação são meus aliados,
e elas não terão que se disfarçar mais. Você não tem uma moradia fixa, não é mesmo? Ela sente o peso das palavras dele como um golpe. Afinal de contas, a base das bruxas realmente não tem uma base sólida e nem fixa. Sua associação é uma rede de sombras e fugitivas. Eu sei muito bem disso. Os meus soldados, eles descobriram seu acampamento no mês passado, sabia? E havia várias pegadas mostrando que estavam indo em direção ao norte. Porém, não tem nada além das montanhas naquela direção, sabia? O que você disse está certo. A associação está atualmente em um lugar das montanhas no norte. E para nós, bruxas, esse é um lugar muito seguro. Passar o inverno nas montanhas, como selvagens. Onde está a segurança disso? Lá tem água, comida, um abrigo quente. Os meses dos demônios estão chegando, sabia? O que você está pensando, garota? A raiva e a frustração tomam conta de Ronald e ele fala. Ele sabe que os meses dos demônios são a maior ameaça à segurança de todos, especialmente agora, que o inverno está se aproximando e a Terra se prepara para sucumbir aos monstros da escuridão. Ele olha para Roxy Snow, tentando medir a reação dela, mas ela continua tranquila, quase indiferente. Ele se lembra do que o velho careca disse sobre a montanha sagrada, que é um lugar onde as bruxas acreditam ser um refúgio, um lugar sagrado. Mas ele duvida da viabilidade do tal plano. Pode ser que vocês queiram ir para a montanha sagrada? Por favor, me perdoe, mas não posso falar sobre esse assunto. A recusa de Alquicine é firme, mas o olhar dela sugere que há mais essa história do que ele está disposto a revelar. O príncipe sente que há algo importante sendo escondido, e isso o frustra ainda mais, mas ele sabe que havia algo no jogo. Mas agora sua curiosidade se mistura com uma sensação de impotência. O Ronald se vira, até que de repente uma ideia surge em sua mente. Uma proposta ousada, que ele sabe que Roxine não vai esperar. Então, se ligue. Passe os meses dos demônios aqui comigo. E depois vocês vão. Todo mundo pode vir aqui. Tem muito espaço no castelo. Vocês podem passar o mês aqui. O que você acha, hein? É uma boa ideia. Passar os meses dos demônios aqui. Seguras, quentinha, comida, sabe? Bem alimentadas. Ela o encara, com uma expressão perplexa nos olhos. A expressão se torna intrigante. O Ronald não tem medo de persuasão. E isso a faz considerar a ideia. Você realmente é uma pessoa interessante. Mas, Vossa Alteza, mesmo que você não tenha medo de nós, os seus associados têm. E outra coisa, uma vez que nós fôssemos reveladas, os lacaios da igreja viriam até aqui procurando por nós imediatamente. O Ronald, com um sorriso de confiança e desafiador. Assim que a gente passar os mesmos demônios aqui, com a ajuda das bruxas, o meu povo vai perceber que vocês não são más. Mas uma coisa, ela se aproxima ainda mais de Ronald, os olhos fixos nele com uma intensidade quase palpável. Há outra razão para eu querer levar elas daqui. O quê? A Anne está quase amadurecendo, Vossa Majestade. Amadurecimento? Sim. Vossa Alteza, você sabe por que as bruxas são chamadas de encarnação do mal? A pergunta dela é simples, mas profunda. Parece suspender o tempo. O Ronald sentiu como se tudo ao redor dele ficasse mais distante. Como se as palavras da bruxa estivessem nos ecos de um destino incansável. O despertar da maioria das bruxas acontece nos meses dos demônios, época em que os rumores dizem que os portões do inferno se abrem. Normalmente, amadurecer para uma bruxa é uma linha divisória. Uma mulher que não desperta aos 18 anos não tem a possibilidade de se tornar uma bruxa verdadeira. Ela faz uma pausa, seus olhos fixos em Ronald, enquanto ele observa as palavras. Ele já havia ouvido rumores sobre o despertar das bruxas, mas nunca imaginou que fosse tão devastador. Depois de amadurecer, uma bruxa sofre uma tortura do diabo, devorando seu corpo durante os meses dos demônios. A dor é inimaginável, como se algo quisesse quebrar todos os seus ossos. A cada palavra o coração de Ronan batia mais rápido. Ele não consegue entender completamente o peso daquilo, mas algo em sua expressão mostrava que ele sentia a dor iminente. Se uma bruxa conseguir aguentar tudo isso, ela se recupera após alguns dias de repouso. Mas para as bruxas que não conseguem, a morte é inevitável. É algo horrível demais para ser vista. O Ronald prendeu a respiração e com os olhos estreitando, tentando entender o que ela dizia, diz: Isso é o que está acontecendo com elas? O que vai acontecer com a Ana? Essa é uma das razões por sermos vistas como a encarnação do mal. Como os rumores espalhados pela igreja dizem que isso acontece com as pessoas que acreditam no diabo. Mas o que eles não entendem é que é uma prova de resistência, da força interior.
E as bruxas que sobrevivem a isso tornam-se poderosas. Muito mais do que qualquer um ser humano pode imaginar. Mas o que acontece depois de uma bruxa amadurecida? Ela dominará os seus poderes com mais facilidade e poderá até despertar novos poderes. As bruxas se tornam mais poderosas. Ana, Nana, elas se tornarão bem poderosas. É verdade que a Montanha Sagrada, elas não sofrem essa tortura? Pois de acordo com os registros, é o que indica. Não tenho certeza. Mas acredito que se as meninas forem comigo, a chance de sobreviver à tortura será muito maior. E não há outra escolha. Entendo. Ok. Eu vou chamar ela e se ela aceitar ir com você, você pode levá-la, tá bom? Obrigado pela compreensão. Eu não julguei mal. O príncipe é mais sábio do que parece. Um silêncio pesado para os dois, enquanto a Ana chega. Ela entra com um semblante tranquilo, e eles explicam toda a situação para ela. Eu não vou. Que? Na Montanha Sagrada, sua chance de sobreviver é muito maior. Aqui você não tem como escapar dessa transformação. Eu posso te ajudar a sobreviver, garota. Lá as bruxas não sofrem a mesma dor que você enfrentará aqui. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. A Ana simplesmente diz que não vai. Ronald e Roxina ficam chocados, achando que a menina tem algum parafuso solto. Tudo bem? Eu entendo. Então você vai sair de mãos vazias? Não. Eu vou ficar por aqui. Acho que o iniciante que ainda não experimentou o amadurecimento não vai entender o quão perigosa ela é. Ela coloca seu capuz novamente, passando perto de Nana e diz: Passei perto da morte muitas vezes e vi várias das minhas amigas morrerem, mas de qualquer forma, quando chegar a sua vez, eu vou estar lá para te ajudar. E se você não conseguir aguentar toda a dor, ela pega a faca que havia jogado no Ronan. Eu tenho experiência sobre o que acontece depois disso também. Em ambos os casos, eu vou vir aqui te visitar quando isso acontecer, Ana. Enquanto diz essas palavras, ela desaparece como fumaça, deixando Ronald e Ana sozinhos. O Ronald fica chocado com a habilidade dela. Afinal, a garota praticamente nasceu uma assassina. Colocando as mãos na cabeça da Ana, fazendo carinho, ele diz para que ela vai dormir, porque ainda não amanheceu. No dia seguinte... Boa tarde, meu povo! Eu sou o príncipe do Castelo Cinza, Ronald Wilbleton. A razão pela qual juntei todos aqui neste momento é que eu tenho uma notícia muito importante para contar para vocês. Ele explica que o embaixador foi até lá 4 dias atrás para recolher os minérios e lembra dos acontecimentos na mina. Todos ficam tristes com o acidente. Eu falei com o embaixador sobre a situação e tinha esperanças que ele reservasse comida para nós e com isso a gente ia poder pagar no próximo inverno. Mas ele rejeitou, dizendo que não havia espaço para negociações. As pessoas não percebem que o príncipe acaba de usar uma mentira mais descarada que já ouviram. Mas apesar disso, todos acreditam e ficam revoltados. Há 2 anos, devido à escassez de comida, vocês perderam 20% da produção total. Alguns perderam seus irmãos, outros seus filhos, mas agora, o quanto vocês estão preparados para perder novamente? A multidão começa a clamar, pedindo misericórdia e implorando por salvação. É claro que eu não vou deixar o meu povo de lado, nem mesmo uma única pessoa. De acordo com o preço normal do mercado, 2 meses de produção de minérios podem ser trocados por meio ano de comida. Mas o forte caçoneiro nunca negociou honestamente conosco. Com essa bomba, a revolta começa. Todos xingam os nobres pelos piores nomes. Mas quando o príncipe fala, a multidão fica em silêncio. Eu vendi os minérios para os mercadores da cidade de Salgueiro e troquei por alguns barcos de comida. Isso é o suficiente para a gente sobreviver o inverno inteiro. E com isso, todos conseguirão ficar bem alimentados. Mas, antes que as pessoas comemorem, ele continua. Com isso, a gente acabou com a relação com o Forte Caçoneiro e vocês terão que passar o inverno aqui. Calma, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com os meses dos demônios, mas eu acho que a maioria já viu que uma muralha firme está sendo construída do lado oeste da cidade. Ele deixa claro que as bestas não são tão fortes quanto as bestas das florestas. Elas não são capazes de mover pedras com suas bocas e escalar muros também. Elas são apenas alvos fáceis. Meu povo, vocês estão preparados para se esconder nos galpões e morrer de fome como covardes? Ou vocês estão determinados a proteger o seu rei e suas crianças?
Enquanto Ronald ainda se encontra diante do seu povo, oferecendo suas promessas de pagamento e compensação para aqueles que lutarem contra as bestas e os demônios, no Forte Cachoneiro, em uma grande sala de reunião, com paredes de pedras e cadeiras de madeira escura, os nobres discutiam em uma atmosfera tensa. Ele não tem pedreiro, está apenas empilhando pedras, que não foram amoladas, e colocando lama molhada até atingir uma certa altura. Mas não importa muito, se ele vier aqui, vai estar à mercê de nossas ordens. E você, Petrov, que acha? Inicialmente eu queria os minérios caíssem abaixo de 30% para um negócio mais lucrativo. Mas Vossa Alteza não pretende vender os minérios apenas para o Forte Cachoneiro. Ele estava disposto a vender os minérios a 50% abaixo do mercado. O que significa que ele vai aumentar a produção. E eu não faço ideia de como ele vai fazer isso. Mas se ele conseguir, a gente poderia ganhar muito mais comparado ao passado. E ele também planeja criar ferramentas de ferro e vender ele mesmo. Esse tipo de ferramenta está crescendo muito no mercado, não importa onde. Mas isso não é o principal. Então, qual seria o ponto principal? Se ele conseguir lidar com essas bestas, a gente não vai mais precisar se preocupar com elas não. A luta pelo trono vai durar apenas 5 anos. Depois disso, a gente pode pegar a cidade fronteica pra gente. Próspera. E nesse momento, o Forte Cachoneiro será um dos mais fortes de todo o território. Então, meu conselho, patriarca, é que a gente deveria mandar ajuda. Você está certo. Mesmo que a cidade prospere ou não, isso ainda é meu território. E não gosto de ver pessoas chegando e colocando nas mãos do que é meu. E não há exceções, até para um príncipe. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Ele ficou curto e tal, mas as pessoas já estão ligadas aqui porque eu tô de tempo, tá ligado? Eu não tô tendo muito tempo para as coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, mano. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Muito obrigado por ter se inscrito e tal. Comenta aí, por favor. Dependendo de como esse vídeo sair, eu vou ver se eu continuo com essa série, com esse manhwa. Mas para garantir que esse vídeo vai ter continuação, eu peço vocês que deixem pelo menos 20 comentários aí, beleza? E essa é uma meta bem pequena, eu tenho certeza que pelo menos uns 20 aí vocês conseguem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.